Olá pessoal, vamos entrar em um novo assunto agora, que é a radioatividade, um assunto aí que vai finalizando o nosso curso do terceiro ano. E hoje nós vamos entender um pouco a descoberta e o que é esse fenômeno bastante mencionado muitas vezes, sobretudo em acidentes radioativos. Tivemos o caso do Césio em Goiânia, tivemos Fukushima no Japão, Chernobyl e muitos outros eventos um pouco menores que tinham a ver com a radiação, com a radioatividade. Então a gente vai tentar entender o que é a radioatividade, basicamente isso. Nossa primeira imagem aqui eu fiz questão de colocar na abertura da nossa aula é a imagem do núcleo de um átomo, que é de onde vem a radioatividade. A gente precisa olhar para o núcleo do átomo para entender um pouco a radioatividade. É a partir daqui que nós conseguimos compreender o porquê que essa radioatividade existe, porquê que ela pode aparecer naturalmente. E a partir do núcleo a gente vai entender tudo mais sobre a radioatividade. Vamos ver um pouco do contexto histórico da descoberta. O fenômeno da radioatividade foi descoberto pelo físico francês Henri Becquerel em 1886. Esse cara aqui foi o primeiro cara que se deparou com a radioatividade. Agora, imagine 1896, com os instrumentos que tinham na época, a dificuldade que se tinha para trabalhar com isso. Ele, em uma de suas pesquisas, ele achou sais de urânio. Achou aquilo bonitinho. O que ele fez? Pôs no bolso e levou para casa. Chegando em casa, ele abriu uma gaveta, uma caixa, uma coisa do tipo, e colocou esses sais de urânio aqui. E junto com esses sais tinha uma chapa fotográfica. Chapa fotográfica é uma chapa de impressão, como se fosse uma chapa de raio-x, que você tira o raio-x lá. Parecido com aquilo. Então, imagine aquela chapa dentro do envelope, uma chapa de raio-x dentro do envelope de plástico, normal, e o sais de urânio em cima daquilo. Por acaso ele deixou lá. Ele percebeu depois que os sais de urânio tinham marcado a chapa. Veja, eu tinha uma chapa fotográfica aqui. Essa chapa estava coberta por alguma coisa, imagina um envelope, e os sais de urânio estavam em cima disso. Então, a marca da silhueta das pedras de urânio foram impressas na chapa. E ele ficou intrigado com isso. Então, ele realizou diversos estudos e verificou que sais de urânio emitiam radiação. E os chamou de raio-x, por não saber do que se tratava, impressionando chapas fotográficas. Então, a ideia do nome aqui é porque é um raio que é uma incógnita, ninguém sabia o que era. Na verdade, esse raio-x que nós temos hoje, que não é radiação, é outra coisa, a gente chama de raio-x também por isso. É porque não se sabia ao certo a natureza desses raios que hoje a gente usa. Hoje nós sabemos que são elétrons e tal. Mas naquela época não se sabia. E aí ficou raio-x. Até hoje é assim, né? Se chama. E na época ele usou essa terminologia também, porque não sabia do que se tratava. E logo depois, uma mulher chamada Marie Curie, inclusive ganhou o prêmio Nobel de Física mais adiante, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Enfim, ela é polonesa e estudando mais os sais de urânio, estudando e descobrindo outros elementos radioativos, pôde dar continuidade aos estudos sobre a radiação e tentar entender a natureza dessa radiação. Isso já entrando em 1900. E aí dispositivos já existiam para poder fazer experimentos mais sofisticados com as rochas radioativas, e foi possível você distinguir o que era essa radiação, o que ocasionava essa emissão aqui, essa impressão nessa chapa.
E eles definiram radioatividade como um fenômeno natural pelo qual os núcleos dos átomos de certos elementos emitem radiações espontaneamente de modo a adquirirem estabilidade. A radioatividade provocará alterações no núcleo do átomo, fazendo com que se transforme em outros elementos e emita radiação, os raios alfa, beta e gama. Então imagine o núcleo do átomo. Eu tenho a eletrosfera em volta, beleza? Só que a radiação, ela não olha para a eletrosfera, não olha para os elétrons, ela olha para o núcleo. Então imagine esse núcleo instável. O que é um núcleo instável? No núcleo eu tenho prótons, pensar nas esferinhas aqui, e nêutrons. Prótons e nêutrons. E cada elemento tem lá a sua quantidade específica de prótons e nêutrons. Então, veja bem, imagine aqui que eu tenha um núcleo desse tipo aqui. Imagina que eu tenha um núcleo desse tipo aqui. O que acontece? Alguns núcleos, geralmente núcleos grandes, com prótons, quantidade acima de 80, por aí. Esses elementos aqui, esses prótons, esses nêutrons, eles estão agrupados aqui de alguma forma. Os prótons são cargas positivas, têm cargas positivas, e os nêutrons cargas negativas. Ou melhor, neutra. Negativa é o elétron. Então, o que acontece, pessoal? Há nessa aglomeração aqui uma instabilidade, de forma que esse núcleo precisa ficar estável. E para ficar estável, ele emite radiação, para se estabilizar. Emitindo essa radiação, ele fica estável. Aí a radiação é o que sai do núcleo para que ele fique estável. É como se fosse... É como se você apertasse um monte de areia na sua mão. O que acontece? Você vai conseguir apertar certa quantidade, mas uma quantidade de areia vai extravasar, porque não cabe na sua mão. E ela tem uma instabilidade muito grande na sua mão. Você vai apertar, ela vai sair por entre os dedos. A ideia é essa, há uma instabilidade aqui. E a radiação, ela nada mais é do que a consequência dessa estabilidade. E aí eu tenho a radiação emitida. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Um desenho bem mais adequado. Então tem um núcleo que os elétrons em volta, né? Tá, esses arcos aqui simbolizando a eletrosfera. Então o que acontece? O núcleo está instável. Então ele vai emitir radiação, são essas setinhas rosas aí. Ao emitir essa radiação, ele fica estável, tranquilo. Volta ou permanece no estado mais estável. E aí não emite mais, cada núcleo. Só que um átomo tem bilhões e bilhões e bilhões de núcleos. Ou melhor, uma rocha tem bilhões e bilhões de núcleos. Então, o que você tem são muitos núcleos emitidos. Então, se você pegar, por exemplo, 200 gramas de urânio, em 200 gramas de urânio tem inúmeros átomos de urânio. De forma que cada átomo desse contribui para a emissão, cada núcleo contribui para a emissão, e você tem uma emissão considerável. A radioatividade natural é aquela que nós encontramos em rochas que foram formadas aí na natureza. Então, não é a radioatividade produzida, digamos. O que acontece como, por exemplo, você alterar o núcleo do átomo, como já se faz hoje. Essa radioatividade natural ocorre geralmente com os átomos de números atômicos maiores que 82. Então, há uma tendência, se você pegar a tabela periódica, imagine que essa seja a tabela. Se o número atômico vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cresce assim, né? 8, 9, 10, 4. Aí quando chega de 80 por aí para cima, 82, os núcleos começam a ficar instáveis e eu tenho alguns elementos, como polônio, chumbo, urânio, que podem emitir radiação. Então, geralmente, são núcleos grandes.
Os átomos radioativos têm uma instabilidade nuclear devido ao desbalanceamento ocorrido entre prótons e nêutrons. Como nós vimos anteriormente, há um aglomerado de prótons e nêutrons. E pode haver ali também questão de quantidade de nêutrons no núcleo que deixa aquele átomo instável. O nêutron ele contribui para a estabilidade do núcleo porque ele tem carga neutra. Já que eu tenho no núcleo prótons e na eletrosfera elétrons, eu tenho uma carga neutra ali, que mantém meio que os prótons unidos. Porque a ideia é que os prótons se repelem, porque eles são, digamos, carga positiva. Então o núcleo está ali para balancear esses prótons. E tem também outros fatores envolvidos. Agora, os tipos de radiação que nós já mencionamos é a alfa, beta e a gama. Tá? Um físico chamado Ernest Rutherford, por volta de 1900, 1910, nesse período, ele fez um experimento que consistia no seguinte: ele pega um bloco de chumbo, como esse aqui, coloca um material radioativo aqui e deixa só um espaço aqui, meio que um orifício aqui no chumbo. A radiação ela não penetra no chumbo com um grande sucesso, ela é contida pelo bloco de chumbo. Ela vai até certo ponto e não consegue ir mais. A penetração é praticamente nada, assim. Tanto que corpos radioativos, pessoas que sofreram e morreram por conta da radioatividade, são enterrados em caixões de chumbo, justamente para evitar que a radiação que está naquela pessoa, porque ela às vezes ingeriu, às vezes contaminou muito o seu corpo. Então eu tenho um caixão de chumbo, eu evito que essa radiação saia do caixão, por exemplo, extravase a terra, a camada do solo e provoque algum acidente. O chumbo contém essa radiação. Outro material vai ter menos sucesso. O chumbo já é bem sucedido nisso. Então, eu com a radiação aqui dentro, ou melhor, o material radioativo, ele vai emitir. O que o Rutherford fez? Colocou um bloco de chumbo, a radiação aqui dentro, ou melhor, o material radioativo, colocou uma placa negativamente carregada e uma placa positivamente carregada. E aqui ele colocou um anteparo para marcar um sensor, digamos, para que ele identificasse alguma coisa. O que ele percebeu? Ele percebeu que havia um feixe na direção da placa negativa, que era atraído pela placa negativa. Então ele falou, poxa, se é atraído pela placa negativa, esse feixe aqui, esse troço aqui, que eu não sei ainda o que é, ele deve ter carga positiva, né? E ele viu também que um feixe era atraído pela placa positiva, aí, que se inclinava aqui, à direita. Chamou de raios beta. Falou, poxa, esse feixe só pode ter carga negativa, porque está atraído pela carga positiva. E curioso, uma radiação ia reta sem sofrer desvio algum. Ele pensou, bem, ela deve ter carga neutra, porque ela não é nem atraída pela carga positiva e nem atraída pela carga negativa, então ela deve ter carga neutra. Foi isso que ele deduziu. Aí chegou-se, pessoal, a que a gente chama de radiação alfa, beta e gama, essas três. Então, o que consiste cada radiação dessa, depois dos estudos de Rutherford e outros estudos? As partículas alfa, ela é, na verdade, um pacote de 2 prótons e 2 nêutrons. É como se fosse um átomo de hélio. O átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que quando eu falo núcleo de átomo de hélio, é porque o hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Quando o núcleo emite, perde 2 prótons e 2 nêutrons. Então tem um núcleo aqui, radioativo. Emitiu partícula alfa, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Então assim, o núcleo pode emitir partícula alfa, beta e gama, ou pode emitir apenas uma delas. Na verdade, assim, a gente fala de núcleos que são predominantemente emissores alfa, o que significa dizer que ele emite a maioria da sua radiação alfa. E o emissor é eminentemente beta. Ele vai emitir principalmente radiação beta, e isso varia de núcleo para núcleo. Então essa é a ideia. Então isso é ejetado literalmente como um tiro, tá? Como uma bala. Sai aqui. E essa radiação que sai, ela vai atingir qualquer coisa, uma parede, o corpo humano, enfim. E ela, óbvio, é danosa. Cada uma tem o seu grau. Olha a velocidade dessa radiação.
ela é em torno de 20 mil quilômetros por segundo. Imagine isso. É difícil até de imaginar, né? Como é que pode? 20 mil quilômetros por segundo, ou seja, a cada segundo ela anda 20 mil quilômetros. Tipo, se você montar numa partícula dessa e for para Goiânia, você chega lá, imagina, Goiânia tem 500 quilômetros. Aí é quase 1 sobre 40 segundos. É uma coisa absurda a velocidade. O poder de penetração são detidas por pele, folha de papel ou 7 centímetros de ar. Então desloca em pouco espaço. Então ela tem um poder de penetração pequeno. Poder ionizante no ar, formar íons, tá? Elevado por onde passa a captura elétrica, transformando-se em átomos de hélio. Então pode sim se transformar em átomos de hélio capturando elétrons. É uma curiosidade sobre essa partícula. Tem outra radiação, é a radiação beta, que na verdade é um nêutron se desintegrando. Quando o seu núcleo emite uma partícula beta, o seu número de massa permanece constante, o seu número atômico aumenta em 1 unidade. A verdade é que o nêutron meio que se transforma num próton e emite essa radiação. Radiação beta é 95% da velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Então imagine, 95% é muita coisa. Poder de penetração, 50 a 100 vezes mais penetrantes do que a alfa. São detidas por 1 centímetro de alumínio ou 2 milímetros de chumbo já consegue deter ela. Os danos aos organismos, pessoal, maiores que a alfa. A alfa pode sim ter dano, mas quando se trata da beta, ela pode penetrar até 2 centímetros do corpo humano e causar sérios danos, como foi o caso lá do acidente de Goiânia. O pessoal teve sérios problemas. A radiação gama. As partículas possuem diferente poder de penetração. Uma partícula alfa pode penetrar até 0,05 centímetros na pele e uma beta até 1,5 centímetros. A radiação gama, por sua vez, facilmente atravessa todo o nosso organismo. Ela é muito mais penetrante. Na verdade, elas são ondas eletromagnéticas da mesma natureza da luz, semelhante ao raio-x. Ela não tem carga, como a gente viu, e nem massa. A partícula alfa, a radiação alfa, ela tem uma massa considerável em relação à beta. A beta é um elétron muito levezinho. A alfa já é 2 prótons e 2 nêutrons. Então a massa é maior. A gama já não tem massa. Se você pensar nesse ponto aí, ela já não tem massa. É muito mais leve. Na verdade, não tem massa. Não dá nem para falar de mais leve. Velocidade igual à da luz, 300 mil km por segundo. O poder de penetração é alto, mais penetrante que raio-x. E 5 centímetros de chumbo vai deter. Então, você ter, por exemplo, um caixão de chumbo, precisa ter uma espessura aí considerável. Então, você vai revestir, que seja um caixão ou um material que vai ser descartado, você tem que revestir de uma grossa camada de chumbo. O dano à saúde é máximo, pois pode atravessar o corpo humano, causando danos irreparáveis, mutações, destruir células, tecido celular e coisas do tipo. Então é bem danosa. Olha que legal a comparação. Aqui para a gente ver. A radiação alfa, a folha de papel, alumínio, o próprio papel, uma roupa fina consegue conter. Radiação beta, laminado de metal, madeira densa, roupa grossa também contém. E a radiação gama, parede fina de chumbo ou concreto. Pode, lembrando os 5 centímetros, que nós vimos anteriormente, pode conter essa radiação. Pessoal, então é isso aí. Nós temos aí alguns exercícios para vocês fazerem. Exercício, eu troquei aqui, tá? Exercício 1, veja aí, dá um print e tente fazer. E exercício 2, dá um print aí também, tente fazer. E a gente corrige
na próxima aula e eu vou estar aqui para auxiliá-los. Beleza, pessoal? É isso aí.